Senhor Jesus, Tu és santo, Tu és digno de todo o nosso louvor. Ao apreciar a Tua pessoa, a Tua obra, nós só podemos Te dizer que queremos nos consagrar a Ti. Nós Te amamos porque o Senhor nos amou primeiro. O Senhor nos alcançou, nós realmente estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas o Senhor teve misericórdia de nós. E somos aqui vasos que receberam a Tua vida. O mais importante é o tesouro que está dentro de nós. Nós somos apenas barro, Senhor. Mas o tesouro em nós é o que nos faz brilhar, é o que nos faz ter sentido em nossas vidas, é o que nos faz ter confiança de que o Senhor realmente vai nos conduzir até a vitória, porque a vitória é do Senhor. Nessa noite, queremos Te apresentar a nossa vida, nosso coração. Fala conosco mais uma vez. Senhor, entregamos a Ti todo o nosso ser. Muito obrigado, Senhor. Essa noite a palavra tem como título: O Espírito Santo nos ensina todas as coisas. O Espírito Santo nos ensina todas as coisas. Como tem sido a sua experiência com o Espírito Santo, irmãos? Como tem sido a tua experiência pessoal com Jesus? Jesus se tornou o Espírito e habita dentro de todos aqueles que creem no nome do Senhor. Nós temos visto o Evangelho de João e eu queria ler 3 trechos de João 14 e eu vou pedir para os irmãos acompanharem comigo essa leitura. E vamos ler no Espírito, João 14, 16, 18 e 19 e 26 e 27. Eu vou ler para os irmãos e os irmãos acompanhem no Espírito. Jesus promete outro Consolador. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Versículo 18. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Versículo 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. O Espírito Santo é o outro Consolador prometido. E Jesus precisava morrer, ressuscitar, ascender aos céus e voltar como o Espírito Santo que está conosco para sempre. A promessa do Pai está em Jesus, o Espírito. Como está a nossa experiência com o Espírito Santo? Como está a nossa experiência no dia a dia, na comunhão que nós temos com Jesus? Será que estamos limitando a nossa comunhão com o Espírito apenas quando nós estamos junto com os irmãos nas reuniões da igreja? Ou durante a semana, quando nós nos reunimos nos pequenos grupos, nas casas? Ou será que nós temos sede pela presença de Jesus e todos os dias nós estamos permanecendo na presença do Senhor? Eu faço essas perguntas, irmãos, porque a nossa experiência com o Espírito Santo é o que faz a diferença em nossa vida espiritual. E quando nós vemos aqui no versículo 26 que fala: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. A primeira percepção que nós temos que entender é que o Espírito é santo. Deus é santo. Deus não é comum. Quando nós tocamos no Espírito, uma das primeiras experiências que nós precisamos ter é que nós precisamos ser purificados, porque nós somos impuros. Sem a palavra, sem o poder da cruz, sem
uma experiência pessoal de libertação em Jesus Cristo, nós estamos perdidos, irmãos e irmãs. E nós estamos sujeitos a todo tipo de pecado e fraqueza. Mas em Cristo Jesus não há nenhuma condenação. E em Cristo Jesus nós somos libertos de todas as coisas que ainda nos prendem a essa terra. 1 Pedro 1, 14 a 16, são versículos que falam sobre a santidade de Deus. Sede santo porque eu sou santo. Quem é santo? Deus é santo. Vamos ler junto o 14. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Nós podemos ser santos porque Deus é santo. Nós podemos nos purificar, nós podemos ter um procedimento santo, porque o Senhor em nós nos leva a ter esse viver santo. 2 Coríntios 6, 15 a 18. Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente. Como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei, serei vosso pai, e sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Aqui fala, não toqueis em coisas impuras. E aqui fala sobre separação. Quando nossa experiência com o Espírito Santo é diária, e uma relação de intimidade, nós nos separamos das coisas impuras. É praticamente impossível nós termos comunhão com o Espírito Santo, com o coração aberto, e não vermos o quanto nós ainda somos impuros, irmãos. E o quanto nós ainda estamos contaminados com todo tipo de impureza, com todo tipo de idolatria, com todo tipo de pressão do pecado, e nós sentimos indignos muitas vezes. Mas o sangue precioso de Cristo derramado na cruz nos dá a base para nos aproximarmos a Deus por meio de Jesus Cristo. E hoje nós temos um novo e vivo caminho. Nós não precisamos nos atemorizar diante de Deus, que é santo, porque em Jesus Cristo, uma vez que nós nos arrependemos, recebemos a santidade dele e nossos pecados foram perdoados e foram removidos, porque nós cremos na obra da cruz de Cristo. Mas, assim como 1 João fala sobre confessarmos nossos pecados, toda vez que nós tocamos no Espírito Santo, Deus toca em algo em nossa vida. Se eu e você conseguimos ter uma comunhão profunda com o Espírito Santo e nós saímos exatamente como nós entramos, algo precisa ser considerado em nossa vida. Irmãos, na minha vida diária com o Senhor, quando eu realmente vou ter comunhão com o Senhor de manhã, eu abro meu coração a Ele, eu confesso a minha fraqueza, o Senhor sempre me mostra algo em minha vida que precisa ser tratado. O Senhor sempre expõe alguma impureza, algum pensamento pecaminoso, algo em meu coração que desagradou o Espírito. E eu peço perdão para o Senhor. Eu peço para o Senhor me purificar. Eu sinto o quanto Ele é santo e o quanto eu ainda estou misturando a minha vida com coisas dessa terra que não são de acordo com a vontade dEle. Mas nessa comunhão com o Senhor, a luz brilha e não é uma luz de condenação, mas é uma luz que dá vida, é uma luz de salvação, é uma luz que nos mostra a misericórdia de Deus e nos mostra o quanto nós ainda precisamos conhecer o Senhor. Quanto mais eu conheço o Senhor, mais santo eu me torno. E quanto mais eu conheço o Senhor, mais eu amo o Senhor e menos eu quero me contaminar com tantas imundícias que há nesse mundo. A gente não precisa
tentar pecar, irmãos. Se a gente andar por aí e ficar um pouquinho menos vigilante, nós podemos tropeçar. Por isso que, quando eu perguntei como está a nossa experiência com o Espírito Santo, não é uma questão pontual de termos algumas experiências esporádicas durante a nossa semana, mas é nós estarmos a todo tempo apercebidos no Espírito e termos essa experiência de que o Senhor é a nossa vida. João 17, 16 e 17 fala: eles não são do mundo, como também eu não sou. Como você se considera? Você é do mundo? Você é deste mundo? Jesus disse: eu não sou do mundo. Ele se tornou o Espírito Santo, que habita dentro de nós. Quando nós temos uma experiência diária e profunda com o Espírito Santo, a nossa percepção é: eu também não sou deste mundo, porque eu sou de Jesus. E quem é de Jesus não é deste mundo. O mundo odeia Jesus. O mundo é o sistema que Satanás criou para substituir Deus como o foco da nossa adoração. Por isso que o apóstolo João, nas suas epístolas, fala tão fortemente sobre não amar o mundo, nem as coisas que estão neste mundo, porque quem amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Quando nós tocamos o poder do Espírito Santo em nossa comunhão com o Senhor, nós percebemos que nós não somos deste mundo. E o amor do Pai toma o nosso coração e nós deixamos de amar este mundo. 17, João 17 fala: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra nos limpa, a palavra nos santifica, a palavra nos separa das coisas deste mundo. E nós somos purificados. 2 Timóteo 2, 21. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Olha o 22. Foge outrossim das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Aqui fala sobre nos purificar dos erros. Quando nós estamos na luz de Deus, nós percebemos nossos erros. Quem se acha totalmente correto, quem nunca erra? Irmãos, nós erramos porque nem sempre a gente consegue viver 100% no Espírito. A minha expectativa é que cada dia mais eu seja um com Cristo, eu viva cada dia mais no Espírito. Mas quando eu estou em minha carne, quando eu deixo de permanecer no Senhor, quando eu não pratico e obedeço a palavra do Senhor que está nas Escrituras, eu erro, irmãos. Mas eu quero ser alguém que se volta rapidamente ao Senhor. Eu quero me purificar dos meus erros. Eu quero ser um vaso útil ao meu possuidor. Se nós vamos diante de Deus com um coração sincero, Ele sempre vai mostrar algo em nossa vida que precisa mudar. Algo que está concorrendo muitas vezes com a prioridade de buscarmos em primeiro lugar o Senhor. Pode ser um ídolo, pode ser o seu pecado predileto, pode ser alguma fraqueza, mas é nesse momento que entra a graça, o amor e a misericórdia de Jesus. O Consolador é aquele que nos conduz ao arrependimento. Ele não apenas nos traz o juízo, não apenas nos expõe, mas Ele aplica o seu amor, a sua misericórdia, e nós podemos ser purificados de toda impureza. Podemos ser purificados de toda injustiça, porque Deus é justo. E em Cristo nós somos justificados. Amados irmãos e irmãs, quanto mais nós temos experiência com o Espírito Santo, mais nós somos santificados, mais somos separados das coisas impuras deste mundo.
Você consegue ter prazer no mundo hoje? O quanto você se alegra nas coisas do mundo? E quanto você se alegra com a presença de Jesus na sua vida? O mundo traz alegria. Isso é fato. Caso contrário, não teria tantas pessoas, bilhões de pessoas vivendo longe de Deus. Mas que tipo de prazer você quer ter? Que tipo de alegria você quer ter? O que o Senhor quer nos mostrar por meio da experiência com o Consolador, o Espírito Santo, é que uma vez que nós vivemos uma vida de santidade, Ele nos traz a presença dEle, que é muito superior a qualquer alegria que nós temos neste mundo. O caminho é estreito, irmãos, mas a alegria que nós temos é eternal. A alegria do cristão que permanece na presença de Jesus é muito superior à alegria de qualquer pessoa sem Jesus. Porque mesmo no meio das provações e tribulações, nós temos o consolo do Espírito Santo. Mesmo tropeçando, nós temos uma experiência de que a bondade de Deus nos conduz ao arrependimento. E mesmo pecando, nós temos essa oportunidade de confessar os nossos pecados. Então, quando nós falamos sobre o Espírito Santo, precisamos ter uma experiência de santidade. Eu vou contar um exemplo prático sobre a nossa vida espiritual. Eu não creio que nenhum de nós queira viver uma vida de pecado. Um cristão normal que deseja buscar a Deus, geralmente procura não pecar. Só que muitas vezes nós pecamos. Muitas vezes ficamos mortos por causa dos nossos pecados. A questão é qual que é a solução para isso, irmãos? Jesus já trouxe a solução na cruz. A cruz tratou definitivamente com o pecado. E quando nós cremos em Jesus, nós cremos na sua morte, na sua ressurreição e nós fomos libertos do pecado. Mas por que no dia a dia a gente ainda parece que tropeça e ainda peca? Porque nós não estamos vivendo por meio da vida de Cristo. Estamos ainda muitas vezes voltando a viver na nossa vida carnal, no nosso velho homem, não no novo homem. Então, eu queria fazer uma comparação à nossa vida física quando nós ficamos doentes. Quando nós pegamos algum tipo de bactéria e a gente fica com febre, a gente fica cansado, com dor de cabeça, o que nós fazemos? Eu sou meio cabeça dura, irmãos. A maioria das vezes, eu vou primeiro no analgésico. Eu tomo alguns comprimidos de Novalgina, eu penso, isso aqui não é nada não, eu tomo própolis, e eu tento passar uns 3, 4 dias tentando resolver a situação só com analgésico. O analgésico funciona? Traz alívio, não traz? Traz alívio. Às vezes a gente está com dor de garganta, está com febre, a gente vai lá, toma analgésico, depois de 1 ou 2 horas, parece que traz um alívio temporário. Só que depois de 6, 7, 8 horas, parece que volta tudo. E a gente vai lá e toma de novo. E aí dá um novo ciclo de alívio. Mas depois de 3, 4, 5 dias, se não melhorar, quer dizer que o problema é mais sério. Não é uma questão de tratar os sintomas, mas temos que tratar a causa, temos que tratar a razão verdadeira pelo qual nós estamos doentes. E aí, geralmente, quando eu passo para a situação, eu vou no médico, e aí ele faz um diagnóstico e geralmente entra com algum tipo de antibiótico. Algum tipo de antibiótico. O antibiótico realmente trata a infecção bacteriana, pode ser, e depois de uns 3, 4 dias parece que a gente fica melhor. Claro, eu sempre oro para o Senhor me curar, mas do ponto de vista físico e médico, é um antibiótico que no final nos ajuda a resolver o problema na raiz, e não analgésico. Então eu vou perguntar para vocês, na sua vida espiritual, você tem usado analgésico espiritual ou tem aplicado o antibiótico divino? Que tipo de sintomas nós temos? Fraqueza espiritual? Febre
espiritual. Quando a gente está com febre, a gente não tem muito discernimento, né? Principalmente para estar com febre altíssima. Eu vejo pelos meus filhos, né? Quando chega 40, 41, 42, parece que até delira. Eu lembro de algumas vezes que eu tive febres muito altas e fiquei muito mal mesmo. Parece que a gente não consegue pensar direito. Espiritualmente, nós precisamos tratar a causa da nossa doença, da nossa infecção. Nós precisamos usar o antibiótico divino. E a cruz de Cristo tratou definitivamente com todos os problemas da humanidade, irmãos. E quando nós tocamos no Espírito Santo, nós sempre tocamos na cruz de Jesus. Nós sempre tocamos na morte de Jesus. E essa morte nos traz a cura, essa morte nos traz libertação e nos traz a salvação. Só que junto com esse antibiótico, nós temos arrependimento, nós temos quebrantamento, nós temos uma mudança da nossa atitude. O que é arrependimento? Uma mudança da nossa mente. Se quando eu vou diante do Senhor, em comunhão com o Senhor, a minha atitude não muda, a minha mente não muda, a minha maneira de pensar não muda, talvez estejamos aplicando um analgésico espiritual. A gente até tem algum tipo de conforto, mas, irmãos, quando nós vamos tratar a nossa situação diante de Deus, o Senhor quer tratar na raiz. E o fato é que nós precisamos viver a realidade do Cristo crucificado. Nós não temos esperança fora de Cristo. Por mais que nós tentamos melhorar nosso comportamento, é uma missão impossível, irmãos. Não é tentando ter um bom comportamento que você vai ter uma vida espiritual prevalecente. É por meio da experiência da cruz, do arrependimento, de humildade, de reconhecer que sem o Senhor nós não somos nada. E nós precisamos do Senhor. Então toda vez que nós tocamos no Espírito, irmãos, o Senhor nos leva até essa experiência de arrependimento. O que fala na primeira bem-aventurança? Bem-aventurados os pobres de espírito, os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Se você quer ter a realidade do reino dos céus, nós precisamos nos esvaziar para que o Senhor nos encha. Se eu sou alguém altivo, se eu vou diante de Deus, né, cheio de mim mesmo, cheio de argumentos, cheio de justificativas, achando que eu sou alguém, a minha experiência com o Senhor vai ser bastante limitada. Se diante dos irmãos eu sempre sou alguém que quer tirar vantagem, eu sempre sou alguém que quer ensinar os outros, mas eu não aprendo nada. Eu sempre quero pedir para os outros mudarem, mas eu não mudo. Não tem arrependimento na minha vida. Pode ser que até tenha uma experiência com o Senhor, mas lá no fundo do meu coração, o Senhor ainda tem algo que não tratou. Nessa noite o Senhor está nos dando oportunidade, irmãos, para nós aplicarmos o poder da cruz de Cristo em nossa vida. Para nós termos uma experiência com o Espírito Santo. E toda vez que eu sinto que eu estou em comunhão com o Senhor, Ele mostra para mim aquilo que eu preciso mudar. E só Deus pode mostrar isso para você. Essa experiência é pessoal. Uma experiência pessoal com o Espírito Santo. Por isso que nós temos que aprender a nos delongar na presença do Senhor. Se você investe só 1 minuto por dia em comunhão com o Senhor, eu acho que vai ser difícil você ter uma conversa mais séria com o Senhor. Porque geralmente em 1 minuto você só fala para o Senhor aquilo que você quer. Ou você diz algumas coisas rápidas para cumprir a tabela de que você orou aquele dia. Mas não dá nem tempo para o Senhor falar com você as coisas que Ele precisa tratar na sua vida. Por isso que a experiência do quarto secreto, de nós nos delongarmos na presença do nosso amado Jesus, como esse Consolador, é essencial, irmãos. Porque na comunhão com o Senhor, Ele nos mostra quem Ele é. E Ele mostra também para nós quem nós somos. E quando nós vemos esse abismo gigante, nós nos prostramos diante do Senhor e dizemos: obrigado, Jesus, por tua misericórdia. Quando nós temos a experiência de quem Deus é e vemos quem nós somos, nós damos glórias a Deus, irmãos. Mas é uma experiência de profundidade. Quem somos nós? Somos apenas pó, irmãos. Mas nós ganhamos a graça de Jesus. Nós ganhamos a vida de Jesus. Nós que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, fomos alcançados pelo amor de Jesus.
olha para a experiência dos 12 apóstolos, grande maioria deles foram martirizados. Um seguidor de Jesus não tem vida fácil, não tem vida tranquila. Tem uma vida de tribulações, de provações. E aqueles que Jesus escolheu, grande parte, foram mortos por causa da sua fé. Foram martirizados. Eles deram a sua vida por causa do Evangelho e por causa da fé que eles têm em Jesus. E hoje, irmãos, será que estamos vivendo tempos fáceis? Ninguém, creio eu, pode dizer que os tempos são fáceis. São tempos difíceis. Mas é nesse tempo difícil que nós precisamos nos aprofundar em nossa fé em Jesus Cristo. E aprender a dar espaço para o Espírito Santo mexer na nossa vida, nos conduzir ao arrependimento, para que nós possamos ser vencedores por meio daquele que nos amou. Espero que a partir de hoje, quando nós vamos orar, tenhamos uma percepção um pouco mais profunda e um apreço mais forte pelo Espírito Santo que habita dentro de nós. O Espírito Santo nos ensina todas as coisas. 1 João, capítulo 2, versículo 27. Esse é um versículo bem conhecido, mas eu quero reler com os irmãos. Aqui fala sobre a unção que nos ensina todas as coisas. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. A unção é o Espírito que se move dentro de nós. No Antigo Testamento, a unção era o óleo que era derramado sobre os sacerdotes, para que eles pudessem ser consagrados ao serviço a Deus. O Espírito é esse óleo que vem sobre nós para nos consagrar a Deus. O Espírito nos santifica, o Espírito nos capacita, o Espírito nos conduz a conhecermos o coração de Deus. O Espírito não conhece todas as profundezas de Deus. Um dos tremendos benefícios e privilégios que nós temos ao ter uma experiência com o Espírito Santo é que nós aprendemos as profundezas de Deus. Nós precisamos aprender a viver no Espírito. Então aqui fala sobre a unção que permanece em nós e nos ensina a respeito de todas as coisas. A primeira base de ensino, irmãos, está na própria Bíblia. As Escrituras são o fundamento da nossa fé. E nós precisamos não errar por desconhecermos as Escrituras. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17, fala: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Conhecer as Escrituras, conhecer a Bíblia é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Nós todos precisamos, irmãos, de ensino. Às vezes precisamos de repreensão, às vezes precisamos de correção, às vezes precisamos de educação na justiça. Primeiro, o Senhor nos ensina, nos corrige, e a partir do momento que nós temos uma experiência na palavra, de ser ensinado e corrigido pela palavra, Deus também pode nos usar para ajudar outras pessoas a serem instruídas na palavra, a serem corrigidas na palavra, porque aqui no versículo 17 fala: a fim de que o homem de Deus, quem deseja ser um homem ou mulher de Deus, diga amém. Irmãos, que hoje as pessoas deste mundo possam olhar para nós e ver em nós Deus, e que o Senhor nos considere como alguém dele, não apenas na teoria, não apenas na doutrina, mas no nosso viver. Mas qual que é a característica do homem de Deus? E aqui eu vou estender para as irmãs da mulher de Deus. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, mas baseado no conhecimento das Escrituras. Então a primeira base da nossa fé, quando o Espírito nos ensina, é por meio da própria palavra, que é o Senhor. No princípio era a palavra, era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E a palavra fez o quê? Se fez carne e habitou dentro de nós. E habitou entre nós,
quando ele se encarnou, mas hoje a palavra, como Jesus, o Espírito, habita dentro de nós. Não tem um versículo que fala sobre habite ricamente a palavra de Cristo em vós? A palavra é viva. A Bíblia precisa ser viva para nós, irmãos. Não apenas um texto preto em folhas brancas ou folhas amareladas. Essa Bíblia eu tenho desde jovem, não é mais branca, é amarelo. Porque, graças a Deus, essa Bíblia é minha companheira de guerra já faz uns 30 anos, não sei. Mas não é apenas texto numa folha. As Escrituras, quando lemos no Espírito, nos trazem ensino, nos trazem correção, nos traz educação. E nós somos perfeitamente habilitados para toda boa obra e podemos expressar e manifestar Deus. Eu queria ler uma passagem que é atribuída a Austin Sparks, que foi um servo de Deus no passado, que ele fala sobre a leitura da Bíblia. É possível esgotar a Bíblia como um livro. Conhecemos grandes professores da Bíblia que sempre a ensinaram de A a Z, mas no final de suas vidas eles tiveram dificuldade em encontrar algo novo, fresco, e apenas repetiram continuamente as coisas que haviam dito nos anos anteriores. A razão é que eles trataram a Bíblia como um livro. Isso nunca acontecerá se você conhecer o Senhor Jesus e ver a Bíblia nele, e ele na Bíblia. Repito que o Senhor Jesus nunca pode se esgotar. A pessoa de Jesus nunca pode se esgotar. Olha só, à medida que o Espírito Santo nos revela o Senhor Jesus, a Bíblia fica cada vez mais viva. Como tem sido a tua leitura da Bíblia, amada irmã, amado irmão? Ultimamente, talvez nos últimos anos, eu tenho feito uma oração. Na maioria das vezes que eu leio a Bíblia. Eu não posso dizer todas, porque às vezes eu esqueço, irmãos. Mas quando eu vou ler a minha porção diária de manhã, eu convido o Espírito Santo para ler junto comigo. Eu faço uma oração específica, eu falo: Senhor Jesus, leia a tua palavra junto comigo. Espírito, eu peço que tu reveles a mim, na tua palavra, aquilo que precisa marcar a minha vida. Algo que vai me suprir para o dia de hoje. Essa atitude de reverência, de sede e fome pela revelação de Jesus na Bíblia, muda totalmente nossa leitura, irmãos. Quantas vezes eu não li a Bíblia apenas para cumprir uma obrigação? Eu até li 2, 3 capítulos, mas no final da leitura, se o Espírito me perguntasse o que você viu que vai mudar a tua vida a partir de hoje, a resposta era: eu não sei. Eu reli aquilo que eu já conhecia, eu vi um detalhezinho aqui que não tinha visto, mas para aquele dia a minha vida não mudou. Acumular conhecimento bíblico é importante, irmãos. Eu não vou dizer que não é importante ter conhecimento bíblico. É importante sim ter conhecimento bíblico. É importante estudar a Bíblia. Mas o próprio Jesus falou: examinai as Escrituras, contudo não quereis vir a mim para terdes vida. As Escrituras só se tornam vida quando nós lemos na presença do Espírito Santo, dentro de nós. O Senhor se revela por meio da Bíblia. O foco principal da Bíblia é Cristo. O Antigo Testamento tem profecias e profecias apontando para o Messias, para Cristo. E o Novo Testamento tem como principal tema Cristo. Claro, Cristo, depois a igreja, que é o corpo de Cristo. Mas o fato é que nossa vida precisa ser centrada em Cristo. A nossa leitura tem que ser centrada em Cristo. A nossa vida espiritual precisa ser centrada em Cristo e não centrada em mim mesmo, no que eu preciso, no que eu quero. Claro, Deus dá presente para os seus filhos, Ele nos abençoa com toda sorte de bênção celestial e também material, mas o foco principal é: Senhor, se revela a mim para que a minha vida seja mais parecida com a tua vida. Quando nós lemos a Bíblia,
Nós precisamos buscar aquela experiência que o apóstolo Paulo fala, contemplando a glória do Senhor, como por espelho. Somos transformados de glória em glória. A Bíblia transforma a tua vida, irmãos? Ou quando você lê, você fica exatamente do mesmo jeito? Ora para o Senhor, se arrependa, peça para o Senhor te purificar, confesse teus pecados. Eu tenho tido essa experiência, irmãos. Muda totalmente a nossa leitura. Totalmente. E eu vou dizer uma coisa. Todos conhecem Efésios 4, 11 a 15, que fala sobre os homens dons, não é verdade? Que são homens que Deus levanta para edificar a sua igreja. São apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres. Esses irmãos são irmãos que Deus usa para edificar o seu corpo, para trazer o seu reino. Mas eu digo uma coisa, esses homens dons são importantes, mas não substituem a tua comunhão pessoal com o Senhor. Não substituem a tua leitura pessoal da Bíblia, para que você receba de Deus diretamente a revelação. Nós precisamos sim ouvir toda a palavra que Deus tem na igreja, e Deus fala por meio de muitos servos, mas a nossa leitura pessoal precisa ser algo que temos individualmente diante do Senhor. Porque senão a nossa experiência é apenas do que eu ouvi dizer, que outro irmão falou, mas minha experiência pessoal de buscar a Deus na leitura da Bíblia não existe, ou é fraca. E aí pode aparecer qualquer um por aí falando várias doutrinas falsas e você vai cair. Então, irmãos, vamos prosseguir em nossa experiência de nós mesmos desfrutarmos da leitura da Bíblia e pedir para o Senhor se revelar a nós. E aí o que acontece? Você tem uma experiência pessoal com o Senhor. Quando você vai para alguma reunião da igreja e você ouve o irmão falando, o teu espírito testifica com o espírito do irmão o que ele está dizendo. Porque você também tem uma experiência com Deus. O discernimento espiritual vem por meio da nossa comunhão na palavra. Se você não conhece as Escrituras, você não tem uma experiência pessoal com o Espírito, você pode ser enganado, irmãos. Alguém aparece falando muitas coisas e pelo fato de você não conhecer a Bíblia, você pode acreditar nessas coisas. E podem ser que sejam ensinamentos falsos. Principalmente no final dos tempos, vai aparecer muitos anticristos. Mesmo o contexto de 1 João 2, quando João fala sobre a unção que nos ensina todas as coisas, leiam a passagem anterior, fala sobre os anticristos, que trazem ensinamentos contra Cristo. Então nós precisamos, irmãos, ter uma experiência profunda com o Senhor. E aí nossa vida individual e nossa vida coletiva se tornam harmoniosos, porque nós vemos junto com os irmãos, na bênção da igreja, a palavra que Deus dá coletivamente, e isso se integra à palavra que nós recebemos diariamente de Jesus. Não são conflitantes, irmãos, quando existe uma palavra saudável, uma palavra de ensino na igreja, que é bíblica e inspirada pelo Espírito Santo. No final dos tempos, irmãos, vai ficar cada vez mais difícil. Não dependa apenas dos outros para você receber o teu suprimento espiritual. Claro, é maravilhoso ouvir as mensagens, a palavra na igreja, e nós precisamos, a Bíblia fala que nós não devemos nos deixar de congregar. Ficamos tristes quando vemos tantos irmãos que não congregam, é essencial nós congregarmos, mas não dependamos apenas da palavra que é dita na congregação. Precisamos buscar o Senhor pessoalmente. Creio que todos conhecem a parábola do semeador, então eu não vou me delongar. Mas por que ao receber a palavra, quer seja na leitura bíblica, ou quer seja ouvindo a palavra de Deus por meio de profetas que Deus usa para falar conosco, porque muitas vezes não gera fruto? Se o Espírito Santo nos ensina todas as coisas, por que muitas vezes nós até recebemos ensino, mas parece que não gera resultado? Você já tiver essa experiência, irmãos, de se sentir tão abençoado por receber tanta palavra, quer seja na sua comunhão pessoal com o Senhor, quer seja na igreja, mas parece que não gera frutos? A parábola do semeador mostra. E aqui eu queria fazer um paralelo com 3
virtudes. A primeira condição do nosso coração é quando a palavra é semeada. Jesus, o semeador, como Espírito Santo, semeia a palavra no nosso coração, e aí vem o quê? Os passarinhos e comem. Certo? Não entenderam a palavra. Rasos na compreensão da palavra. Quantas vezes, amado irmão e amada irmã, você ouviu uma palavra ou leu algo na Bíblia e você não entendeu nada? E você não se preocupa em entender. Você continua a sua vida como se nada tivesse acontecido. Você não exercitou a fé. Você não deixou o Senhor avançar na sua experiência. Aí o maligno vem e arrebata aquela palavra do seu coração. Nem dá tempo daquela semente chegar num solo mais profundo. Toda vez que nós ouvimos a palavra do Senhor, ou toda vez que nós lemos a palavra do Senhor, nós precisamos exercitar a nossa fé. Isso é falta de fé, irmãos. Às vezes nossos olhos espirituais estão tão cegos que a gente escuta ou lê, não entende nada e a gente está nem aí. Algo tem que nos incomodar, irmãos, se quando Deus fala nós não conseguimos entender. Nós precisamos pedir para o Senhor, o autor e consumador da nossa fé, gerar isso em nós. E nossa atitude ao ler ou ouvir a palavra de Deus tem que ser: Senhor, eu creio no poder da Tua palavra. Abra meu entendimento para que eu possa tomar posse e crer na Tua palavra. Essa é uma das maneiras que nós temos de evitar que o maligno vá lá e arrebata a palavra que não gera fruto. A segunda situação é quando vem alguma angústia ou perseguição. Até a palavra chega ali, gera algum resultado, mas a gente não aguenta situações difíceis. Passamos por experiências dolorosas, somos perseguidos e aí já desistimos. Isso é falta de perseverança, irmãos. Falta de perseverança. Isso, por um lado, é espiritual. Nós temos que renovar nossa consagração diante de Deus todos os dias para perseverarmos. Mas eu vou dizer uma coisa, sendo prático, também pode ser uma questão de caráter. Somos pessoas que, em nossa humanidade, nós desistimos muito fácil. Qualquer dificuldade que vem, a gente já desiste, inclusive na nossa vida espiritual. O Senhor quer forjar em nós um caráter de homens e mulheres que perseveram, que não desistem diante de qualquer dificuldade. E podemos pedir isso ao nosso amado Senhor: Senhor, eu quero ter essa perseverança da esperança. Me ajuda a me firmar, Senhor. Seja a minha força para que diante das tribulações ou diante das angústias, que muitas vezes são reais e são difíceis, eu não desista, para que a Tua palavra possa gerar resultado em mim. Pede isso para o Espírito Santo, Ele vai dar, irmãos. O Espírito Santo é extremamente generoso, porque o Senhor quer que nós vençamos. Perseverem, irmãos. Aquele que perseverar até o fim será salvo. O caminho é estreito. E a terceira condição negativa é o mundo, os prazeres dessa vida, a fascinação das riquezas. Isso é falta de amor. Você está amando o mundo e o amor de Deus não está em você. A vontade de querer ficar rico, o deleite que você tem nos prazeres da carne, capturaram seu coração. E você até ouve a palavra, até consegue desenvolver até certo nível, mas o teu amor não é puro. O teu amor está cheio de impureza. E aí a palavra não evolui em você e morre, porque você está amando o mundo mais do que você ama o seu Senhor. E nós não podemos servir a dois senhores. Nosso Deus é ciumento. Olha para os 10 mandamentos, falando sobre idolatria. Quando nós temos uma experiência íntima com o Senhor, nós pedimos para Ele nos dar fé
nos dá perseverança e nos dá amor. E assim a palavra que Ele nos ensina pode gerar frutos para a glória de Deus Pai. Irmãos, o fruto vem de Deus, não vem de nós. Não é baseado na nossa própria capacidade. Nós somos nada, irmãos. Mas o Senhor nos escolheu. Ele quer gerar frutos que glorificam o Pai. Olha para a videira em João 15, né? Como o Pai é glorificado? Por meio de frutos. E fazendo a conexão com a palavra do semeador, como a palavra pode gerar resultados por meio da nossa vida que glorificam a Deus Pai. Precisamos crer na palavra, entender a palavra, pedir para o Espírito Santo nos ensinar, nos revelar Deus na palavra. Precisamos perseverar, não desanimar na primeira dificuldade, na primeira angústia, na primeira tribulação. E precisamos amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, e amar o nosso próximo como amamos a nós mesmos. E esse amor, como nós vimos em mensagens passadas, é o amor de Deus em nós. Aí sim, os frutos virão, irmãos. Então, quando fala lá em João 14 sobre o Espírito Santo nos ensinar todas as coisas e nos lembrar das coisas que Ele nos tem dito, essa experiência é para quem tem uma experiência com a palavra de Deus, como uma pessoa viva. Porque se eu não leio a Bíblia, como é que eu vou receber ensino? Se eu não reúno com a igreja também para receber o que Deus fala coletivamente ao seu corpo, como é que eu vou ser ensinado? E como é que eu vou formar um bom depósito da palavra de Deus para o Senhor me lembrar daquilo que eu aprendi, se eu não tiver uma rotina diária de comunhão com o Senhor na palavra? Então, tanto o ensino quanto a lembrança é baseado em nossa experiência com o Senhor, em nosso viver. Então, quando nós lemos a Bíblia, ou quando nós escutamos uma palavra de Deus na igreja, e tanto os servos de Deus também são usados poderosamente para falar o que Deus quer falar para nós, nós temos que ter um espírito de reverência, irmãos, de adoração a Deus em primeiro lugar, e precisamos ter fome e sede de Jesus toda vez que nós vamos nos aproximar dele. E por fim, pedir para o Senhor nos transformar. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Eu preciso entender a palavra com a minha mente. Nós precisamos da nossa mente, mas uma mente renovada. Precisamos ter comunhão com o Senhor para que a nossa vida mude. Se eu sou a mesma pessoa que eu era 2 anos atrás, eu estagnei na minha vida espiritual, irmãos. O Senhor quer nos despertar essa noite. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Jesus, naquelas passagens, né, em João 14, 15, 16, 17, antecedendo a sua morte, estava dizendo palavras extremamente profundas para os discípulos. Ele estava preparando os discípulos para se acostumarem com a presença invisível dele. Eles ficaram ali 3 anos e meio vendo Jesus todos os dias, convivendo com ele, comendo com ele, vendo os milagres dele, sendo ensinados por ele. Mas a partir daquele momento em que Jesus ia ser crucificado, morrer, ressuscitar, ele iria converter a presença física dele numa presença espiritual. E quando ele soprou sobre o discípulo o Espírito Santo, dizendo, recebeu o Espírito Santo, a partir daquele momento, o Espírito passou a viver dentro dos filhos de Deus. Como tem sido a tua experiência de convívio com Jesus como Espírito em sua vida? Na palavra, no procedimento, no seu viver, o Senhor quer te ensinar as profundezas de Deus. O Senhor quer te salvar completamente. O Senhor salvou nosso espírito, mas Ele quer também salvar a nossa alma. E futuramente, nosso corpo também será salvo. Nós teremos um corpo de glória, porque nós somos filhos do Rei da Glória. Irmão, nós temos que crer nessa palavra. A nossa intenção nessa noite é despertar o espírito dos irmãos para que nós levemos mais a sério a nossa vida de busca espiritual. Para que nós possamos prosseguir e amadurecer em nossa vida espiritual. Deus precisa de você, amado irmão e amada irmã. Deus precisa de você na igreja. Ele quer
te transformar, Ele quer te curar, te libertar, te nutrir, quer te usar também para alcançar outras pessoas. Mas a primeira condição é que o meu coração seja alcançado pelo Espírito Santo. Eu posso ter muita doutrina, muita teoria sobre o Espírito Santo, só que se a minha vida não muda, isso quer dizer que não está sendo realizado na prática. Quando eu vou ter comunhão com o meu Maurão, eu vou sentir a presença do Espírito Santo na vida do Maurão, porque ele está sendo trabalhado pelo Espírito Santo. Vocês já sentiram isso, irmãos? Eu já senti algumas vezes, conversando com irmãos que têm uma profundidade de comunhão com o Senhor. Se naquele dia eu tive comunhão com meu amado Jesus, e eu converso com Ele, eu sinto a presença do Senhor também na vida daqueles que amam a Deus e que buscam o Senhor. A unção nos ensina todas as coisas. A unção, o Espírito Santo que vive em nós e se move dentro de nós, nos ensina, nos lembra, nos encoraja, nos supre, nos fortalece, nos salva. Tudo que nós precisamos está no Espírito, fundamentado no que Deus nos deixou, que são as Sagradas Escrituras. Jesus falou: as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Vamos conhecer o Senhor, irmãos. Vamos aprofundar a nossa experiência com este Consolador maravilhoso. Eu lembro de Isaías, né? O menino nos nasceu, seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Esqueci de algum? Esse é o menino. Oi? Deus Forte. O menino Jesus teve uma vida humana, sofrendo restrições, aprendeu a obediência, se tornou um homem maduro, totalmente Deus e totalmente homem, que morreu e ressuscitou e se tornou o Espírito que dá vida, o Espírito da verdade, o Espírito Santo, o Espírito de Jesus Cristo. Tem vários aspectos do Espírito. O foco dessa palavra não é falar sobre a plenitude de tudo que o Espírito é para nós, mas vamos ter comunhão com o Senhor. Jesus é o Senhor. Eu vou fazer uma oração agora, irmãos. Vamos ficar de pé. Se nessa noite o Senhor falou ao seu coração, abra o seu coração ao Senhor nesse momento. Peça para o Senhor te dar um novo início. Não importa como é que foi a tua experiência até esse dia. Certamente tiveram experiências boas, talvez algumas não tão boas. Mas todo momento o Senhor nos dá a oportunidade de mudar nossa mente. Senhor Jesus, obrigado por tua misericórdia. Nessa noite nós entregamos tudo que nós somos a Ti. Como Espírito Santo, pedimos a Ti que nos ensines e também nos lembres de tudo aquilo que nós já aprendemos de Ti. Remova toda a impureza do nosso coração. Tira toda a barreira que ainda nos impede de ter comunhão face a face contigo. Confessamos nossos pecados, confessamos nossas fraquezas, mas declaramos também que Tu és vitorioso e nós não temos nenhum medo de nos aproximar de Ti. Nos aproximamos do trono da graça com ousadia, com confiança, e nós cremos que em Ti somos mais que vencedores. A Tua cruz tratou definitivamente o pecado, a morte, Satanás, nosso velho homem, tudo que é negativo. E também nós fomos incluídos no poder da Tua ressurreição. Nos ensina, Senhor, a viver em comunhão contigo. Senhor, avança em nós e por meio de nós na Tua igreja. Nos conceda um coração que ama o Senhor e também que ama a Tua volta. Nos encoraja nessa noite, Senhor. Abençoa a Tua igreja em Uberaba. Senhor, fortalece o testemunho, Senhor, do Teu nome aqui onde nós estamos. Nós queremos ser fiéis a Ti, Senhor. E nos leva até uma experiência mais profunda de desfrute e revelação da Tua pessoa por meio da palavra. Senhor, levanta muitos irmãos e irmãs que possam ser frutíferos e glorificarem a Deus Pai, porque são servos fiéis e prudentes que amam o Senhor e não amam este mundo. Fortalece a nossa fé, nosso amor, nossa perseverança, nossa esperança. Nossa esperança não se resume a essa terra. Nossa esperança está em Ti, Senhor, em Tua pessoa. Muito obrigado, Jesus. Em Teu nome nós abençoamos cada irmão, cada irmã. Nós abençoamos a Tua igreja, Senhor. Obrigado, Senhor.
Amém. Jesus é o Senhor.